Olá, nós vamos conversar agora sobre a questão da humilhação. Você já sofreu uma grande humilhação na vida? Você já passou por aquela situação de alguém chegar e praticamente lhe xingar do nada, né? Sem você esperar, de surpresa. E aquela pessoa se descontrolar e começar a gritar com você, começar a dizer vários impropérios, começar a lhe desmerecer, lhe desvalorizar. E você na hora você fica sem reação e depois de um certo tempo fica com aquela mágoa, aquele ressentimento. Então eu vou lhe ensinar nesse vídeo, nesse trabalho, como você lidar com essa dor. Talvez você esteja no casamento, talvez o seu cônjuge, né, aquela pessoa que está com você, às vezes ela se desequilibra, ela pode falar coisas muito ofensivas, ou talvez no seu trabalho, seu colega de trabalho, seu chefe, né, já aconteceu comigo, colega de trabalho, fazer isso, né? Então, tem várias situações na vida onde de repente uma pessoa muito descontrolada realmente coloca você lá embaixo e você fica se sentindo desse tamanho, né? Você fica se sentindo um lixo. E a gente vai conversar sobre isso agora. Eu vou lhe ensinar como lidar com esse tipo de situação muito desagradável, mas ao mesmo tempo uma situação muito desafiante, que pode lhe ajudar a dar um upgrade na sua vida, a crescer, a encontrar vários significados, vários trabalhos de autoconhecimento. Uma coisa que eu aprendi no Work é que o nosso inimigo ele sempre nos dá um presente. Então a gente não percebe, mas toda situação desagradável que acontece na nossa vida, na realidade é um presente que a gente ganha. E se a gente aprender a desembrulhar esse presente e descobrir o que é que tem dentro, né, descobrir a grandiosidade, o aprendizado que tem nesse presente, a gente dá um salto quântico na nossa vida. Tudo começa a melhorar, ok? Então, antes de começar, eu peço a você que fique comigo até o final do vídeo, porque no final eu sempre dou uma dica mais importante. Então fica comigo até o final do vídeo. Antes de começar, me dá só alguns segundos, né? Só para que eu possa fazer esse trabalho de parceria e me conectar com o alto, pedir ajuda ao meu mentor espiritual, pedir ajuda da espiritualidade de Jesus, de Maria de Nazaré, que me ajude nesse trabalho onde eu possa levar um pouco de esperança, um pouco de paz, um pouco de ajuda a você, que possa ajudar você na sua transformação e na minha também, que assim seja. Bom, então vamos lá. Eu gosto sempre de fazer essa pequena prece, porque na realidade esse trabalho que eu estou fazendo, eu não estou sozinho. Na realidade é um trabalho de parceria. Aliás, nunca nós estamos sozinhos. Você nunca está sozinho também. Bom, então vamos lá. O que é que você faz quando a pessoa lhe humilha? Veja só. Primeiro movimento que a gente tem para sair da dor é a raiva. A gente sente muita raiva e muitas vezes a gente até se planeja. Se essa pessoa vier de novo me humilhar, se essa pessoa vier de novo me agredir dessa forma, eu vou dizer isso, isso e aquilo, eu não vou permitir, eu vou pular no pescoço dela. Então a gente já começa a se planejar para a próxima vez. Às vezes a gente é pego da primeira vez desprevenido e da segunda vez a gente já começa a se planejar. Como é que a gente vai reagir àquela humilhação, àquela agressão? Veja só, não funciona dessa forma. Por que não funciona? Porque quando a gente reage, o que é que acontece? O outro, ele faz uma contra-reação, de modo que a violência gera mais violência, e no caso estamos falando da violência verbal, não estou falando nem de agressão física, mas gera mais ressentimento. E o que é pior, muitas vezes depois a gente mesmo, você mesmo se arrepende do que falou para o outro, porque a gente gosta daquela pessoa também. Então a gente se arrepende, mas já é tarde, o outro já está machucado e a coisa já deu errado. Então, reagir e partir para cima e pular no pescoço não é o melhor caminho. Então, qual é o melhor caminho? Primeiro passo é você olhar dentro de você e perceber os seus sentimentos. Então, se você estiver com raiva, você diga assim: ok, eu estou com raiva, eu estou ressentido. Entre em contato com essa raiva e sinta a raiva mesmo do outro. Não estou dizendo para você não sentir, não. Sinta, aceite a raiva. Aceite que você está com raiva do outro. Veja só, o que é que significa você estar com raiva? Significa
que existe uma necessidade sua que não foi preenchida. Todo sentimento negativo, isso é dito no livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, onde todo sentimento negativo, ele simboliza, ele representa uma necessidade que não foi atendida. Então procura ver qual é a tua necessidade. Tristeza, raiva, mágoa, tudo isso reflete uma necessidade que não foi atendida. Qual foi a necessidade que o outro não atendeu? Nesse caso da humilhação, talvez a necessidade óbvia seja a mais superficial, seja a necessidade de você ser respeitado, de você ser valorizado, de você ser acolhido, né? Então a necessidade de respeito, de ser respeitado, ok. E agora vai uma dica de ouro, mas ainda não é a do final do vídeo não, fica até o final. Mas vai uma dica de ouro que eu sempre peço para os meus pacientes escreverem, que é o seguinte: as pessoas me tratam como eu me trato. Eu vou repetir, as pessoas me tratam como eu me trato. Ou seja, se as pessoas elas não estão lhe respeitando, se as pessoas estão gritando com você, se as pessoas estão lhe agredindo, isso significa que em algum nível, de uma forma inconsciente ou subconsciente, você também faz a mesma coisa com você. Eu vou tentar contar um exemplo pessoal para ficar mais fácil a gente conseguir entender isso aí, né? Então, eu, por exemplo, eu estava aprendendo direção, né, aprendendo a dirigir, e eu tive que fazer 30 aulas no Detran, 30 aulas, né? Porque eu fiz 10 aulas, mas o instrutor, ele chegava, eu paguei as aulas e tudo, mas o instrutor era daquele tipo bem estressado. Então ele dizia: bora rapaz, pega nessa direção direito, vira para a direita, vira para a esquerda, não sei o que, faça direito. E quanto mais ele gritava, mais eu ficava nervoso, mais eu ficava constrangido e mais eu fazia as coisas erradas. E aí eu tive que pagar mais 10 aulas, fiz a prova do Detran, não passei, fui reprovado, fiquei tão inseguro que fui reprovado. Depois fiz mais 10 aulas e foi quando eu consegui fazer a prova pela segunda vez e passei, né? Mas o que é que aconteceu? Veja só. O primeiro passo para você, se você passou por uma humilhação desse tipo, qual é o primeiro passo? Primeiro passo do perdão. Vamos lá, o primeiro passo. São 3 passos para você conseguir perdoar. O primeiro passo é você perdoar a coisa externa, o que está lhe agredindo, o que está lhe machucando. No meu caso, é a humilhação. A forma mais poderosa que eu conheço de trabalhar o perdão é o Ho'oponopono, não tem como, né? E é muito simples. Você simplesmente vai repetir algumas vezes, né? Então você vai. Humilhação. A Beth Russo bota abençoada no meio. Eu acho legal, que ela chama Ho'oponopono mágico. Vamos botar o abençoado então. Humilhação, abençoada. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Repete isso, pelo menos umas 10 vezes. Humilhação, abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Imagina a humilhação como sendo algo vivo, algo dotado de vida. E começa a amar esse ser das trevas. Essa humilhação é mais ou menos como se fosse o Conde Drácula lhe agredir, ou a múmia, ou o lobisomem. E em vez de você lutar contra aquele ser das trevas, você simplesmente diz: ok, venha pra cá que eu vou lhe abraçar. E de repente o lobisomem vira um cachorrinho, de repente aquele leão vira um gatinho. Quando você começa a amar aquele ser das trevas, entendeu? Então, procura amar a humilhação. Né? Amar no sentido de que você vai amar, gostar, de ser masoquista, de ser magoado. Não é isso não que eu estou falando. É simplesmente você amar a experiência, a situação. Então, humilhação abençoada. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. E aí você repete isso umas 10 vezes e vê como você sente. Se não surtir muito efeito, repete mais 10 vezes. No meu caso, eu repeti 108 vezes, né, do Japamala. Aí você diz assim: ah, Fernando, mas espera aí, 108 vezes é muito cansativo. Isso aí eu não tenho paciência para fazer isso. Veja, quando você repete 108 vezes, dá sabe quanto de tempo? 10 minutos. 10 minutos para você repetir é muito pouco tempo. E você se sente tão bem depois. Eu sugiro que você faça pelo menos uma vez. Tente repetir 108 vezes e depois veja como você vai se sentir.
Eu, depois que repeti 108 vezes, eu fiquei de um jeito que eu digo assim, agora pode até bater em mim, que eu não vou mais me chatear, né? Então, o primeiro passo do perdão é você perdoar a coisa externa. E aí você pode usar várias técnicas. Eu sugeri o Ho Oponopono. Você pode usar também a oração do perdão da Seishonoye. Você tem várias outras estratégias que você pode usar. Você pode usar um curso em milagres, a lição 121 do curso em milagres. Você pode dar uma olhada na lição 121 do curso em milagres. Faça também. Então tem várias técnicas que você pode usar. Ok, você perdoou a coisa externa, a coisa não parou por aí. Agora que você perdoou a coisa externa, você vai procurar preencher a sua necessidade, né? A sua necessidade que foi transgredida, né? Qual a necessidade sua que você foi transgredida? E nesse caso aí da humilhação, às vezes é difícil você saber. Você acha que é só questão de respeito, mas você não está se respeitando. E como é que você sabe que você não está se respeitando? Aí agora você vai fazer com você mesmo uma forma de você se dar acolhimento. Olha, eu gosto muito de fazer comigo o Pono Mágico com meu nome. Então eu faço. Fernando, abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. 108 vezes. Fernando, abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Quando termina as 108 vezes, eu estou me sentindo, parece que você tomou aquele banho de água quente, sabe? Assim, que você estava aperreado, você tomou aquele banho de água morna. E você sente como se toda aquela energia negativa saísse de você. E aí eu comecei a fazer isso. E quando eu comecei a fazer isso, eu descobri uma coisa bem interessante. Porque o objetivo do Ho'oponopono é liberar memórias. Memórias que estão escondidas e que geram aquela dor. Então a memória que veio foi o seguinte. Quando eu fazia alguma coisa errada, na infância eu não fazia direito, meus pais, eles, às vezes os adultos, né, que estavam comigo, eles vinham e recriminavam de uma forma muito dura, né, diminuindo, agredindo, dizendo impropérios. O brasileiro é muito emotivo. E aquilo ficou gravado. Mas aí, o que é que eu descobri? Que a minha necessidade é aceitar meus erros. Eu aceitar, não o outro. Então, veja só. E talvez você tenha essa mesma necessidade que eu. Porque, veja só, vou dar um exemplo para você. Imagina uma pessoa que esteja aprendendo a dirigir. Vamos voltar para o exemplo da direção. Então, a pessoa que ela não praticamente anda de ônibus, não está fazendo nenhuma aula de direção, está andando de ônibus ou de Uber. Uma pessoa que tem 1 hora de aula por semana de autoescola. E outra pessoa que tem aula de autoescola todo dia, 1 hora todo dia. Dessas 3 pessoas, qual é que menos erra? O que é que você acha? Qual é que menos comete erro? A que não dirige o carro de jeito nenhum, a que tem só 1 hora por semana ou 1 hora por dia de aula. O que é que você acha? É óbvio que é quem não dirige o carro de jeito nenhum. Porque se a pessoa não dirige, a pessoa não vai errar. Se a pessoa tem 0 tentativas, tem 0 erro, entende? Agora, se uma pessoa ela tem 1 hora de aula por semana ou aula todo dia, 1 hora por semana, desses 2 tipos, qual é a pessoa que vai errar mais? É óbvio que no início vai ser aquela pessoa que tem mais aulas, porque ela tem mais tentativa. Então, quanto mais ela tenta, mais ela erra. Faz parte do sucesso. Ou seja, o erro, ele faz parte do seu sucesso. As pessoas de sucesso, as pessoas que crescem, são pessoas que erram muito. Qual é a diferença de uma pessoa de sucesso que erra muito para uma pessoa fracassada que erra muito? É porque a pessoa de sucesso, ela simplesmente aprende a aceitar seus erros e aprender com eles, ver onde está errando e evitar errar a partir daquilo ali. E aí eu comecei a perceber isso, eu digo, que interessante, quer dizer, quando eu faço uma coisa errada, eu mesmo me recrimino muito. E quando eu faço uma coisa certa, quando eu faço alguma coisa boa, alguma coisa positiva, eu também não me elogio. Eu acho que você também deve ser assim, né? Quando você faz alguma coisa positiva, boa, você também não... Para você é como se você não tivesse feito mais do que a sua obrigação, né? Mas você não tem esse acolhimento de se acolher, entendeu? E é óbvio que aí é onde entra as pessoas de fora vão lhe tratar dessa forma. Então as pessoas de fora vão lhe humilhar, vão lhe desvalorizar, porque em alguma parte dentro de você, que às vezes veio da sua infância, lhe humilha e desvaloriza. Você está entendendo o que eu estou falando? Então vamos lá. Primeira parte do perdão é você perdoar aquela coisa externa, a humilhação. Ok, beleza, você perdoa. A segunda parte é você perdoar você mesmo. Onde você está gerando aquela situação? No meu caso, especificamente, é o medo de errar.
Então eu comecei a perdoar e dizer, ok, eu posso errar. Lógico que o fato de eu dizer eu posso errar não quer dizer que eu vou errar de propósito. Significa que eu vou procurar melhorar, corrigir meus erros. Mas se eu errar, como eu estou no processo de aprendizado, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Beleza de Creusa, né? Beleza de Creusa. Então, a segunda parte do perdão é essa. E a terceira parte do perdão, qual é? A terceira parte do perdão é a magia. Aí o universo ele corrige toda a situação. Se você perdoar o outro, a situação de fora, e você se perdoar, aquela situação desagradável, ela é corrigida automaticamente, necessariamente. Por exemplo, no meu caso atualmente eu dirijo meu carro, viajo, né? E assim, super tranquilo no volante, quer dizer, aquele problema todinho do passado se corrigiu, se resolveu, né? Então, gente, esse recado que eu quero dar para você. E aí vai a dica de ouro. A dica de ouro é uma frase do Tertuliano, do padre Tertuliano, quando ele diz assim: me ame quando eu menos merecer. Vê, me ame quando eu menos merecer, pois é quando eu mais preciso do seu amor. Me ame quando eu menos merecer, pois é quando eu mais preciso do seu amor. Ou seja, uma pessoa que está gritando, uma pessoa que está agredindo, que está humilhando, ela não está fazendo aquilo para lhe humilhar, ela está fazendo aquilo porque ela está sentindo alguma dor, algum desconforto. Existe alguma necessidade nela que não foi preenchida. Se você vê por esse ângulo, em vez de você sentir raiva, você vai sentir compaixão. É uma outra forma muito sábio de você lidar com a situação. Você procurar desvendar, descobrir, e essa é a dica de ouro, o vídeo está no final, descobrir qual é a necessidade daquela pessoa. Né? Isso é muito importante. Imagina um médico que ele está no UTI, o paciente, oi, ai, incomodando todo mundo reclamando, e o médico chega para o paciente e diz, cala a boca, pare de gritar, você está incomodando os outros pacientes, está incomodando a equipe toda. Imagina que médico horroroso se ele agisse assim, né? Qual que é que o médico verdadeiro, bom, faz? Ele, em vez de criticar o paciente que ele está gritando, né? Ele vai simplesmente ver se o paciente está sentindo alguma dor. E se ele estiver passando alguma dor, passa um remédio, passa um lenitivo. Veja, aí talvez você diga, mas um médico assim não existe. Mas às vezes a gente age como esse médico. Então, às vezes, se uma pessoa está gritando muito, está desequilibrada, está nervosa, é porque essa pessoa está sentindo um nível de dor muito grande que já está transpondo a sua capacidade de filtrar, de conter. Então, a dor já está tão grande que ela está gritando para fora, emocionalmente falando. É uma dor emocional. Então procura ver que dor é essa, procura ajudá-la, procura ver qual a necessidade que ela tem e o mais importante, procura orar por ela. Porque quando você faz a oração por essa pessoa, faz o Ho'oponopono ou qualquer tipo de oração, você cura a pessoa e principalmente você cura a você mesmo, ok? Se você gostar desse vídeo, compartilhe, dê um like, muita paz e prosperidade.